Tudo começa com Exu. Tudo na vida tem o movimento de Exu. Exu é o ciclo, Exu é caminho, Exu é vida, vitalidade. Quando nós entramos dentro do terreiro, o primeiro gesto é se virar para a porteira onde está sentado Exu e dizer: Oi, Exu! Mas vocês sabem a diferença entre o Orixá Exu e as entidades que atuam na Umbanda como Exus? Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Aldeia de Luz, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai falar sobre a diferença entre Orixá Exu e as entidades que atuam na Umbanda como Exus. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a importância de Exu para a religiosidade de matriz afro-brasileira. Exu é talvez uma das divindades mais importantes, sem a qual não existe nenhum rito afro-brasileiro. Tem um ponto na Umbanda que diz assim: Umbanda sem Exu não existe, Umbanda sem Exu não há. Esse ponto mostra a importância desse orixá, que é responsável pela comunicação. É Exu que faz a comunicação dos humanos, da humanidade, com as divindades, com Olodumare, o Criador, e os orixás. Portanto, Exu é o ponto de conexão, o ponto de comunicação, e ele representa tudo que está em movimento, as encruzilhadas, os caminhos, né? Exu é chamado de o guardião da casa de Oxalá. Ele guarda todas as casas, o trabalho dos terreiros, então ele traz segurança e proteção, né? Quando os invasores europeus chegaram na África e tiveram contato com a religiosidade iorubá, eles identificaram Exu e associaram com o diabo, coisa que não tem nada a ver. Inclusive existe hoje um movimento que vai dizer que Exu is not Satan, né? Um movimento global que parte ali da cultura tradicional iorubá para dizer que Exu ele tem as suas características e que não tem nada a ver com o diabo dos cristãos. Então, quem é Exu, né? Exu é uma divindade, uma força, um orixá que está presente desde a criação. Ele acompanha Olodumare, inclusive ele é chamado de Olopuá, o policial de Olodumare. Ele acompanha e ele tutela, ele toma conta. Exu está em cada um de nós. Tudo que respira tem a força de Exu, tudo que se move tem a força de Exu. Ele é o primeiro estalar de dedos, a primeira palavra e também a última palavra. Exu é o princípio e é o fim. Então, tamanha a sua importância pelo fato de que ele é o responsável pela comunicação, ele é o responsável pelo movimento, pela vitalidade, pela manutenção do axé, da força. Então, sem Exu não se faz nada. Bem, aí nós estamos falando do Orixá Exu. Mas como é que a gente pode entender a atuação das entidades, dos espíritos que são chamados de Exus e também as pombagiras dentro da Umbanda? A gente, em primeiro lugar, tem que entender que Exu é uma força, Exu é um orixá, né? Para a Umbanda entende que os orixás são forças sagradas da natureza que emanam do Criador, né? Do Divino Mestre Olorum, também chamado de Zambi. E o Exu é uma delas, né? Talvez a principal, porque é aquela que para nós, seres humanos, permite a comunicação com o divino. Bem, no entanto, dentro da Umbanda, a Umbanda é uma religião que cultua espíritos ancestrais. E dentro da Umbanda existe uma linha de trabalho, né, um grupo de inúmeros espíritos que se identificam, que se reconhecem nos terreiros como Exus. Esses são espíritos que tiveram encarnação na Terra, que podem ter sido nossos ancestrais, nossos antepassados e que vêm aos terreiros para trabalhar, para vibrar, para proteger, para trazer seus aconselhamentos, suas mirongas. Portanto, os Exus, entidade, eles são espíritos, são seres humanos, né, que tiveram encarnação na Terra e que hoje servem
a este mistério do orixá Exu, que é o orixá da comunicação e da vitalidade. Eles respondem à força do orixá Exu. Mas não somente a ele, porque os Exus de Umbanda, eles também podem estar vinculados a cada um dos orixás, porque eles vão atuar em diferentes reinos ou pontos sagrados de força, reinos sagrados da natureza. Então a gente pode encontrar, por exemplo, Exus que são guardiões da mata, Exus e Pombagiras, que são guardiões da mata, Exus e Pombagiras, que são guardiões da pedreira, Exus e Pombagiras, que são guardiões do mar, Exus e Pombagiras, que são guardiões das estradas, ou seja, eles podem também se vincular às forças sagradas, aos reinos sagrados da natureza, onde vibram os orixás. E assim a gente vai dizer que aquele determinado Exu, aí estamos falando de Exu entidade, ele responde ao mistério daquele orixá. Por exemplo, um Exu que é um guardião da mata, ele responde ao mistério do orixá Oxóssi na Umbanda, assim como responde ao mistério de Exu orixá. O Exu orixá está em tudo, né? Ele está em tudo. Ou seja, todos os Exus entidade respondem ao orixá Exu e vão atuar dentro de cada um dos reinos sagrados. É comum dizer também que os Exus, entidades, estão assentados à esquerda dos orixás. Portanto, eles respondem à força dos orixás no polo negativo, no polo das sombras, sendo, portanto, guardiões. Isso não significa que eles façam o mal, tá? Porque Exu não faz o mal, Exu faz apenas o bem. Mas ele é o guardião das sombras, ele trabalha na noite, ele trabalha na escuridão, ele trabalha nas sombras, mas não significa que ele faça o mal. Ele atua nas sombras, inclusive nas sombras que nós mesmos trazemos. E as pombagiras, né? A gente tem que entender o seguinte: a palavra pombagira, ela tem uma outra origem. Enquanto Exu, ele tem uma origem iorubá, a palavra pombagira, ela se origina entre o povo de língua bantu, né, o complexo cultural bantu, ou seja, povos Congo-Angola, né? Em Quimbundo é a palavra pambo-engila, que significa encruzilhada e caminho. É uma expressão, né? Um pambo-engila, formando aí o que na Umbanda para nós é pombogira. E quem é Pombogira? Pombogira é um inquice que representa os caminhos, as encruzilhadas, com bastante semelhança com Exu. Mas na Umbanda, Pombogira representa a força das encruzilhadas, a força do movimento, da vitalidade no reino feminino. Portanto, as pombogiras são espíritos que se apresentam de forma como espíritos femininos e que respondem também à força de Exu, a força do orixá Exu. Pombagira não é orixá. Pombagira é um espírito que também habitou na Terra, teve uma encarnação e que hoje atua nos terreiros, respondendo ao sagrado feminino e também à força do orixá Exu. Tá? Então, é importante dizer isso. Pombagira, para nós, na Umbanda, é uma entidade e não um orixá. Tá? E teve sua origem no inquice Pambo-Engila, que é de origem bantu, né? Entre o povo Congo-Angola, entre os povos Congo-Angola. Bem, e daí a gente tem as pombogiras, né? Maria Mulambo, Dona Rosa Caveira, Maria Padilha, Dona Sete Saias, Pombogira Rainha. São pombogiras, todas elas, e todas respondem também à força do orixá Exu. São entidades, são espíritos. Assim como os Exus entidade, que temos Tranca-Rua, seu Exu Caveira, seu Tiriri, seu Marabô, seu Exu Veludo, seu Sete Catacumbas, seu Exu Mangueira, seu Exu Morcego, enfim, uma infinidade, inúmeros nomes de Exu que também respondem a este orixá que é Exu. Quais são, né, as principais linhas ou falanges de Exu na Umbanda?
Temos os Exus que atuam nas ruas, nas encruzilhadas, nos caminhos, os Exus dos caminhos, né? Todos os Exus eles atuam nas encruzilhadas, porque a encruzilhada é a morada de Exu. Mas alguns deles têm uma afinidade muito grande com os caminhos, com as veredas, né, com as estradas. Um exemplo muito conhecido de entidade, né, que atua na Umbanda é o Exu Tranca-Rua. Um Exu, portanto, um espírito, um Exu entidade que geralmente traz a força do orixá Ogum, né, que é o orixá também dos caminhos, junto a Exu orixá. Temos também Exus que atuam na calunga, né, na calunga pequena, que são chamados na Umbanda dos Exus da calunga, né? Temos seu Exu Caveira, seus 7 catacumbas, Dona Rosa Caveira, seu João Caveira, são Exus que atuam nas porteiras, nas portas, nos corredores dos cemitérios, fazendo ali um trabalho de limpeza, de guarda, de higiene espiritual, recrutando e salvando espíritos, mostrando o caminho, são verdadeiros combatentes do plano astral nos cemitérios, sabendo que o cemitério tem uma força espiritual muito grande. São chamados, portanto, de Exus da calunga, são Exus do cemitério, tá? Então, são, portanto, espíritos que encarnaram na Terra, que hoje fazem esse trabalho no plano espiritual. E muitos outros, né? Existem inúmeras falanges de Exu. Eu citei o exemplo dos Exus das estradas, né? Como é o caso do Tranca-Rua, e os Exus da calunga, o povo da calunga. Mas existem inúmeros outros. Assim como também a linha de trabalho das pombagiras, que podem atuar também nas estradas, também na calunga e também junto aos orixás, né, aos reinos sagrados da natureza, na pedreira, na cachoeira, no mar, né, em cada um dos reinos sagrados da natureza. Portanto, temos Exu como uma força presente em tudo que vive, em tudo que respira, né, que é o movimento, a força da vitalidade, a força da própria vida. E temos os espíritos, as entidades que se apresentam nos terreiros como Exus e que respondem ao mistério deste orixá. E que também podem atuar nos diferentes reinos sagrados, e aí cada Exu tem a sua história, cada Exu tem o seu trabalho. Então percebam que nós falamos de Exu de um modo geral, como divindade, como orixá, e Exu de um modo particular, de um modo individual, como espíritos ancestrais que atuam como entidades nos terreiros de Umbanda. Essa é a principal diferença, e daí nós dizemos assim, o Exu que trabalha comigo. Nesse caso, estamos nos referindo ao Exu Tranca-Ruas, ao Exu Caveira, aos seus 7 catacumbas, que atuam com aquele médium, com aquela coroa daquele filho, no trabalho espiritual. Enquanto o Exu, orixá, é uma força presente em todos nós. E eu vou aproveitar que estou aqui debaixo dessa mangueira para saudar Exu. Exu que assenta o ponto, firma seu ponto na folha da mangueira, na folha da bananeira. Salve seu Exu Caveira, salve seus 7 catacumbas. Eu vi homem sentado debaixo dessa mangueira, eu vi homem sentado debaixo dessa mangueira. Era osso só, era Exu Caveira, era osso só, era Exu Caveira. Laroie, meu velho. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de curtir o nosso canal, deixar o seu comentário e acompanhar, porque a gente vai publicar mais vídeos falando sobre Exu. Digam aí se gostaram, deixem também sugestões e acompanhem as nossas páginas, a página da nossa casa, nas redes sociais. Axé, Saravá, e que Exu possa movimentar a sua vida, te colocar para frente, guardar e proteger. Axé, Saravá.